questão de ciclo celular e tudo mais. Questão, apesar de parecer um pouco complicada, porque o examinador colocou o nome de células aí, mas pelo nome da célula você consegue imaginar o contexto em que ela se encontra, o contexto em que ela é formada. E aí você consegue, com conhecimento básico, tu consegue casar o contexto em que ela está e os processos de divisão celular que acontecem ali. Primeiro que a questão traz um gráfico. Esse gráfico ele fala da quantidade de DNA por célula. E aí pergunta no comando da questão, nos dados, ela fala que esse gráfico representa a quantidade de DNA durante a intérfase e a divisão celular. Ou falou de etapas do processo do ciclo celular, né? O ciclo de vida de uma célula. E aí o comando, esse gráfico, pode representar as células como? Primeiro ponto, nós vamos observar que o ciclo de vida de uma célula tem dois momentos. Um momento de intérfase, em que ela não está fazendo divisão celular, e de divisão celular, que o próprio nome já sugere, ela está se dividindo. E aí essa célula passa por profundas transformações. E aí é interessante notar que eu tenho uma divisão celular de mitose e eu tenho uma divisão celular meiose. E aí você pode botar aqui, informação, a mitose é uma divisão equacional, ou seja, ela não modifica a quantidade de DNA por célula, e eu tenho a meiose, que é reducional. Ela modifica essa quantidade de DNA por célula. Beleza? A meiose ela é realizada pelas células em situações bem específicas, como por exemplo, produção de gametas. A produção de gametas, para a produção de gametas é preciso ter meiose. Então, eu vou encontrar aí relacionado com a questão o quê? O espermatócito, ele precisa passar por meiose para ser formado. No processo de formação de gametas até acontece mitose, mas acontece normalmente nas etapas iniciais ou já lá na etapa final, mas é uma mitose travestida de meiose, tá? Porque a meiose ela vai ter duas etapas, sendo a segunda etapa muito semelhante à mitose. Mas mitose só acontece nas etapas iniciais do processo de formação dos gametas, lá na espermatogênese, na ovulogênese. Enfim, então tu já poderia eliminar a partir daí a letra B, que fala que o espermatócito primário humano, pois ao final da mitose ele tem metade da quantidade de DNA da espermatogônia. Já poderia cortar porque ele fala de mitose, certo? O espermatócito primário humano, ele fala o seguinte: ao final da mitose ele tem metade da quantidade de DNA da espermatogônia. O que eu falei sobre a mitose? A mitose ela é uma divisão equacional. Breno, para formar o espermatócito primário, é o começo desse processo de formação de gameta? Mas tu não tem uma divisão reducional, tu tem uma divisão equacional. Então, corta por essa informação. Mitose não vai fazer ficar com a metade. Corta aí. Letra C fala assim: as linfóides da medula óssea vermelha que sofrem meiose. As células linfóides é uma linhagem das células que advém lá das células da medula óssea vermelha. Essas células elas passam por processos de mitose, então tu já elimina aqui essa meiose. E aí fala a letra A, as células tronco hematopoéticas da medula óssea vermelha que sofrem meiose. A mesma coisa, a mesma justificativa da C, tu pode levar para A também. Meiose não, aqui essas células elas vão passar por mitose. Meiose é um processo de divisão celular muito específico. Letra D, um espermatócito secundário humano, pois ao final da mitose ele tem metade da quantidade de DNA da espermatogônia. Mais uma vez, mitose com metade não casa. Mitose é uma divisão equacional. Sobra aí então a letra E. Tu poderia responder por esse caminho. Só que aí também tu pode ir pelo que tu sabe de conteúdo. E aí a gente explica agora. Tipo, a célula ela passa por dois momentos: a intérfase e a divisão celular. A intérfase ela vai ter uma fase G1, uma fase S e uma fase G2. Essa célula vai passar, eu até coloquei aqui o desenho, fase G1, fase S, fase G2. Essa célula vai passar por transformações. Por exemplo, na fase G1 é aquela célula que nasceu ali. Depois do processo de divisão celular, ela surge e ela está crescendo, está amadurecendo e tudo mais. Acabando a fase G1, ela pode ir para a fase G0, normalmente os neurônios seguem esse caminho, ou ela pode seguir para fase S.
Na fase S acontece um negócio muito peculiar, que é a duplicação dos cromossomos. E é justamente essa duplicação dos cromossomos que nós estamos observando aí no gráfico que a questão traz. O examinador preferiu colocar nesse gráfico uma coluna aí com X e 2X. Mas normalmente tu vai ver nos livros didáticos, ou em outros gráficos por aí que você procurar, você vai ver aqui, ó, 2C. Opa, aqui não. Você vai ver aqui C. Você vai ver aqui 2C. O que seria esse C que normalmente faz? É a quantidade de DNA por célula. Vem nessa unidade C. Aí ele colocou X, não tem problema, a informação vai ser a mesma. O que esse gráfico está mostrando? Que em dado momento da célula, ela tinha aqui uma quantidade X de DNA. E aí você tem um ponto em que ela sobe, e um ponto em que ela estabiliza, e um ponto em que ela cai para a quantidade original. Esse ponto aí que você observa, ela com X, esse ponto inicial, é a fase G1, é a fase de crescimento da célula. Já esse ponto de subida é a fase de duplicação, é a fase S da intérfase. Já lá quando está 2x ou 2c, você está na fase G2, caminhando para mitose. Beleza? Caminhando para mitose. Desculpa, fui tossir. Você está lá, eu parei bem aqui, caminhando para mitose. Então você observa que ela duplica o material genético dela, ela sai da condição original, duplica esse material genético para depois voltar para a condição original. Então você tem aí uma divisão equacional. Ela só duplica para poder se dividir. Beleza? Assim como acontece na mitose. O gráfico ele mostra isso aí. E, no mais, gabarito letra E. As mieloides da medula óssea vermelha que sofrem mitose. E aí, lembra? As mieloides são uma linhagem das células tronco lá, que surgem na medula óssea vermelha. As células mieloides vão formar algumas células de defesa, vão formar as hemácias, vão dar origem às plaquetas e vão estar dentro desse contexto aí.